Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer mais um exercício do livro de álgebra linear do Alfredo. Esse é o exercício número 6 do capítulo 2. Ele continua na ideia de provar que certas regras cumprem o espaço vetorial e as regras são as seguintes: do xy, só que o y vai ser igual a 5x. E a gente tem que provar essas quatro regras, da A1 até A4 e da M1 até M4. Vamos começar pelas. A1 até A4 são aditivas e M1 até M4 são multiplicativas. Vamos começar da 1 até A4. Vamos começar pelas aditivas. A1 diz que U mais V mais W igual a U mais V mais W. Aqui o parênteses e aqui o parênteses. Ou seja, o que isso daqui quer mostrar é que a ordem do parênteses não interfere, certo? E aí vamos definir primeiro os vetores. O U eu vou chamar de x1 e o y vai ser 5x1 pela regra ali inicial. V é x2, 5x2 e W é x3, 5x3. Então, vamos primeiro começar pela esquerda. Somar U mais V, já que ele fala que as operações uais, U mais V só a gente somar as coordenadas. Então, a gente vai somar, vai ficar x1 mais x2, 5x1 mais 5x2, mais o outro vetor, que é o W, x3, 5x3. Agora, o que a gente pode fazer é somar todas as componentes. Aí vai ficar x1 mais x2 mais x3, 5x1 mais 5x2 mais 5x3. Como isso daqui é uma simples operação de soma, a gente pode colocar o parênteses, não interfere em nada. Colocar um parênteses aqui e colocar um parênteses aqui. Aí transformando, fazendo o processo inverso de juntar, a gente pode separar. A gente percebe que isso daqui é o vetor U, isso daqui é o vetor V mais W. Então isso daqui é igual a U mais, a gente deixa dentro do parênteses, V mais W. Então tá certo, primeira propriedade, sem problema algum. Vamos para a propriedade número 2. A gente tem que U mais V igual a V mais U. Mantendo o U e o V da mesma forma. Então a gente tem que U vai ser x1, 5x1, e V é x2, 5x2. A gente somando U mais V, a gente só precisa somar as componentes. Então, U mais V é x1 mais x2, 5x1 mais 5x2. Aí agora a gente, como isso aqui é uma operação de soma, tanto faz a gente somar 5 mais 7 ou 7 mais 5. Então a gente pode escrever isso daqui como sendo igual a x2 mais x1, 5x2 mais 5x1. Aí a gente separa em dois vetores, aí a gente vai ter V mais U. Ou seja, também sem problema algum. Também deu certo essa propriedade. Agora vamos para a terceira aditiva. A gente tem que U mais 0, 0 barra, né, que seria o vetor nulo, igual ao próprio U. A gente tem que U igual a x1, 5x1, e 0 barra é o vetor nulo, ou seja, 0,0. A gente tem que U mais 0 barra é x 5x, x1 ou 5x1 tanto faz, mais 0,0. Somando as componentes, a gente vai continuar tendo x1, 5x1. Isso daqui é o próprio U, ou seja, também está correto, sem problema algum. Agora vamos partir para 4. A 4 ela é um pouco mais difícil de enunciar. Ela diz que qualquer U existe menos U tal que U mais menos U igual a zero.
Então, o que a gente tem que fazer é provar que se a gente somar u com o mais menos u, a gente vai ter o zero. A gente tem que u, ele é x1, 5x1. E a gente tem que o menos u, como são as operações usuais, a gente só precisa multiplicar por menos 1. Então a gente vai multiplicar por menos 1 as coordenadas. Aí vai ser menos x1 menos 5x1. Se a gente somar u com o vetor, se a gente somar u com o vetor menos u, a gente vai ter x1, 5x1 mais menos x1 menos 5x1. Juntando as componentes, a gente vai ter 0, 0. Isso daqui é o zero barra. Ou seja, está certo. Também deu certo. Agora vamos partir para a primeira propriedade multiplicativa, a M1. A gente tem que alfa beta vezes U igual a alfa beta U. Isso aqui é bem parecido com a propriedade 1 da aditiva, mostrar que tanto faz, está dentro ou fora do parênteses, né? Então, esse alfa, como a gente tem as propriedades padrões, a multiplicação ela é padrão. Alfa e beta são números reais, vale ressaltar, né? Sem esquecer de falar disso. Persistências sociais. O U é o vetor padrão, x1, 5x1. Se a gente multiplicar alfa e beta por isso daqui, a gente vai ter que alfa vezes beta vezes U é alfa beta vezes x1, alfa beta vezes 5x1. E a gente pode simplesmente tirar o alfa para fora, que isso daqui vai ficar alfa vezes beta x1, 5 beta x1. E tirando o beta para fora também, a gente tem que isso daqui seria alfa vezes beta vezes o x1, 5x1 é o próprio vetor u. Não precisa desse parênteses, né? Ou seja, a gente chegou onde a gente queria, então tudo bem, sem problema. Agora vamos partir para a propriedade número A2. A2 não, perdão. M2. A gente tem aqui alfa mais beta vezes u igual a alfa u mais beta u. E alfa e beta são números reais. A gente tem que alfa mais beta vezes u. É só multiplicar as coordenadas. Então a gente vai ter alfa mais beta vezes o x1 e alfa mais beta vezes o 5x1. Como isso aqui é uma operação entre números normais, então a gente simplesmente pode fazer distributiva. Então vai ficar alfa x1 mais beta x1, 5 alfa x1 mais 5 beta x1. E isso a gente pode separar em dois vetores. Isso com isso é o vetor alfa u. Isso é o vetor beta u. Então, a gente vai ter que isso daqui é igual a alfa u mais beta u. Ou seja, também está correta. Agora vamos partir para a penúltima propriedade, propriedade M3. Alfa vezes u mais v igual a alfa u mais alfa v. A alfa é o número real e o mais v são vetores. U eu vou chamar de x1, 5x1 e v x2, 5x2. A gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro somar o vetor, como está dentro do parênteses, vai somar primeiro o vetor mais v. Somando o vetor mais v, a gente tem x1 mais x2, 5x1 mais 5x2. E a gente pega e consegue colocar esse alfa para dentro. Agora que a gente já fez isso daqui, vai ficar alfa x1. Já vou fazer a distributiva direto, porque não tem necessidade de ficar alongando o vídeo. Alfa x2
Aí aqui, 5 alfa x1 mais 5 alfa x2. Agora a gente pode separar em dois vetores. Isso daqui seria o vetor alfa u. Isso daqui seria o vetor alfa v. Ou seja, isso daqui é igual a alfa u mais alfa v, que é o que a gente queria chegar. Então, está correto também, sem problema. Propriedade M4, a gente tem que 1 vezes U igual a U. 1, U seria x 5x. Então, a gente vai ter 1 vezes x 5x. A gente só multiplica as coordenadas pelo 1, só que 1 vai manter a mesma coisa. Então, vai ficar 5, x 5x. Isso daqui é o próprio U. Ou seja, também está correto. Então aqui acaba o exercício, isso é um espaço vetorial, sem problema nenhum. E se o vídeo te ajudou, se você puder deixar um like, se inscrever no canal, seria muito bom para mim. Até o próximo vídeo.